João Vitor, Rádio Jornal. O que mais... Eu conversei com alguns torcedores, Marcelo, agora na saída do jogo, e foi unânime a palavra preocupação. Eles saíram com esse sentimento aqui do jogo. O senhor também saiu com esse sentimento do torcedor, de preocupação com a apresentação do Santa? E que ponto mais te assustou, se é que assustou a apresentação do Santa hoje? Boa noite. Boa noite a todos. O sentimento do torcedor sempre vai ser respeitado por mim, claro. Mas eu não tenho uma preocupação excessiva pelo que aconteceu hoje, correto? A gente teve um amistoso. Claro que o resultado é muito ruim. Sempre que o Santa Cruz tiver um resultado adverso, é muito ruim para todo o contexto. Mas teve coisas boas e positivas dentro do jogo. A gente, nos primeiros 15, 20 minutos, a gente demorou ali a se ajustar. Eu acho que dos 20 minutos do primeiro tempo até os 25 do segundo tempo, a gente foi dominante no jogo. O ABC não teve quase nenhuma ação de último terço. E a gente, no final ali dos últimos 20 minutos do primeiro tempo e os primeiros 20 minutos do segundo tempo, a gente jogou praticamente no campo do ABC. Fomos poucos incisivos no último terço, e aí eu te falo que foram as coisas positivas que a gente teve. A gente teve uma marcação alta, que não deixou o ABC fazer a primeira construção, a gente teve um perde-pressiona muito bom, e a gente teve uma circulação de bola boa. Faltou um pouquinho mais de contundência no último terço, quando a gente conseguiu espaço para atacar esse último terço. E aí um amistoso que você tem uma programação de fazer 10 alterações, né? Eu acho que depois da segunda gama de alteração, eu fiz a primeira com 15, a segunda com 25, e aí eu confesso que desorganizou um pouco ali, a gente ficou um pouco desorganizado, e aí gerou um pouco de espaço para o time do ABC, mas até então o jogo estava equilibrado. A gente tomou um gol de um lateral, onde houve uma desatenção, né? Tava ali naquela questão de substituição, resultado ruim, mas eu acho que a gente leva coisa positiva desse amistoso de preparação, nosso último amistoso de preparação. Eu acho que algumas coisas que eu já coloquei em treinamento nessas 3 sessões, a gente já conseguiu fazer alguma coisa. Claro que a gente precisa evoluir, e nós vamos evoluir, pode ter certeza disso. Temos mais uma semana de trabalho, a gente precisa melhorar, precisamos melhorar sim, né? Mas a gente ali termina o jogo com algumas improvisações, né? A gente com algumas dificuldades, que tivemos nosso lateral esquerdo machucado, tivemos que fazer uma improvisação ali no final do jogo, algumas improvisações ali, e por isso que no final ali, nos últimos 15 minutos, 20 minutos, a gente estava muito desorganizado pelas 8 substituições que a gente fez, 9 substituições que a gente fez. Então, assim, tem coisas para corrigir, tem coisas para evoluir, mas tivemos coisa boa dos 3 treinamentos que eu fiz, dentro daquilo que eu penso, né, de conceito de jogo, de implementação, de filosofia de trabalho. Eu acho que a gente tem bastante coisa para evoluir. Marcelo, boa noite. Marcelo, boa noite. Thaís Ramos, da Futebol PE. Eu queria puxar para você um pouco o começo do jogo do Santa Cruz, mas também algumas coisas que continuaram ao decorrer. Eu queria saber se você concorda comigo. A saída de bola do Santa Cruz, em muitos momentos, acabou subindo muito o bloco da equipe do ABC e, em muitos momentos, acabava perdendo a posse de bola ainda no seu campo defensivo. Outro ponto que eu queria puxar, além disso, é a marcação forte que o ABC estava atento e que eu acredito que possa ser algo que complique o Santa Cruz em outros jogos, e como você avalia isso, e principalmente porque tem um jogo importante logo mais contra o 13 pela Série D, e se você enxerga também que esses foram uns dos erros da equipe coral nessa partida. A questão da saída de bola, a gente tem, por características de minhas equipes, de sair de trás com o jogo apoiado. Claro que você, com 3 sessões de treinamentos, você não vai conseguir performar da maneira que eu quero, mas eu acho que houve um start, um início daquilo que eu penso de ideia de jogo. Então, assim, houve alguns momentos que a gente errou, mas também teve alguns momentos que a gente conseguiu fazer a primeira construção até chegar no último terço. Então, assim, é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, treinar e repetir, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar
nesse momento. A marcação, pressão do ABC, eu acho que ela exerceu bem nos primeiros 15, 20 minutos, depois a gente encontrou alguns mecanismos que a gente treinou, como o volante saindo pelo lado, como a gente transformar o 4-2-3-1 num 3-4-3, saindo com 3 apoios de trás, e algumas movimentações que a gente fez com o Yuri, por exemplo, saiu 2 vezes no terço final com cruzamento, isso tudo foi uma coisa treinada durante esses 3 dias. Então, assim, a gente precisa evoluir na questão tática, a gente precisa ter os ajustes finos, mas isso vai vir com o decorrer dos treinamentos. Marcelo, boa noite. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Pernambuco. Marcelo, o que a gente viu aí foi um dos piores jogos que eu vi do Santa Cruz. E a torcida do Santa Cruz está preocupada, porque só falta o quê? 7 dias. O Santa Cruz vai estrear no dia 12 contra o 13, fora de casa. E o Santa Cruz não deu um chute a gol. Isso é preocupante. O que é que você tem que fazer para melhorar isso aí? É trabalhar, a gente tem que trabalhar. A gente tem agora mais uma semana aberta, a gente teve 3 sessões de treinamentos. Justamente esse amistoso, esse tipo de amistoso é para que a gente possa detectar aquilo que a gente não está conseguindo aplicar dentro dos jogos para a gente poder corrigir. Temos 7 dias, não é um tempo que a gente possa dizer espetacular, mas é um tempo necessário para a gente fazer ajustes e melhoras para a estreia. Boa noite, Marcelo. Aqui é o Ricardo, da Rádio CBN Recife. Você, na sua entrevista coletiva de apresentação, falou que tudo que tinha sido feito pelo seu antecessor não poderia ser colocado numa caixinha e ser colocado de lado. E já pensando nessa última semana de preparação até a disputa do Campeonato Brasileiro, você já pensa em modificar um pouco mais daquilo que você pegou de base do Itamachule para fazer com que o time jogue da maneira que você espera, que o time desempenhe da maneira que o torcedor também espera, Marcelo? Sim, com certeza. A gente vai trabalhar bastante para que a equipe evolua, né? Continue evoluindo. E nem falei para você, teve aspectos positivos hoje. A gente marcou o ABC dentro do campo dele, a gente marcou a pressão no tiro de meta. A gente recuperou bastante bola no campo, né, ofensivo nosso. A gente teve um pé de pressiona muito bom. E aí agora a gente precisa continuar evoluindo, fazendo os ajustes necessários para a gente chegar naquele momento satisfatório da equipe. Marcelo, dentro da tua chegada no Santa Cruz, né, alguns jogadores que conversaram com a gente, José Maílson, Rádio Transamérica, falaram do pouco tempo para mudar da água para o vinho. Inclusive, alguns jogadores chegaram a citar esse termo. Muito pouco tempo para mudar da água para o vinho. A minha pergunta para você é focada exatamente no elenco, em cima daquilo que você encontrou, o que viu já em campo num amistoso. É possível dizer que o Santa Cruz que vai para a Série D é esse time que está aí, ou a gente ainda vai ver outros jogadores chegando e jogadores saindo? Não, com certeza vamos ter chegadas, né? A gente está trabalhando internamente para buscar mais algumas peças que possam vir agregar na sequência do nosso trabalho, né? Ao decorrer talvez dessa semana e na sequência da competição, a gente precisa se potencializar esse grupo com peças e com trabalho, mas eu tenho certeza que a gente vai evoluir e a gente vai chegar a uma equipe bem diferente na estreia do campeonato do que a gente teve hoje. Marcelo, boa noite, prazer. Repórter Paulo de Tasso, Rádio Bis e programa Jogo Aberto Pernambuco. Nos seus últimos clubes você conseguiu fazer com que o time evoluísse em pouco tempo, né? Aconteceu no Capital, Floresta e Brusque, apesar do rebaixamento do Brusque. Brusque mostrou ali uma certa sobrevida na competição, depois acabou sendo rebaixado. É um desafio teu também fazer o Santa Cruz evoluir a curto prazo, já que a competição ela não é longa? Não, com certeza, com certeza. A gente vai trabalhar para evoluir e a equipe vai evoluir, com certeza. Isso aí pode ter certeza que a gente jogo a jogo, a gente vai cada vez crescer mais e com certeza o próximo jogo a gente vai ter um comportamento diferente de hoje. Hoje, apesar de 3 sessões de treinamento, mas serviu também hoje para que eu tivesse uma gama de observação dos atletas, tanto individual quanto entender o que eles assimilaram da parte coletiva, né, do que eu trabalhei nesses 3 dias. Então a gente precisa repetir, precisa trabalhar bastante para que a gente possa continuar evoluindo dentro do trabalho e dentro do pensamento que a gente tem como equipe.
Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite. Lilian Fonseca, do Globo Esporte. Marcelo, normalmente os treinadores não falam muito de peças individuais, mas eu queria falar uma específica, porque foi até uma cobrança muito grande do torcedor, agora na saída do Thiago Galhardo. Queria que você fizesse uma avaliação do Thiago Galhardo, ele enquanto peça importante aí nesse elenco do Santa Cruz, um camisa 9. O Galhardo que está muito tempo sem jogar, né? Então, hoje jogou o primeiro tempo inteiro, voltou e jogou boa parte do segundo tempo. Queria que você fizesse essa avaliação. E quando, né, é que essa torcida vai poder ver, de fato, um Galhardo que ajude, que chegue para o Santa Cruz? Porque uma partida hoje, apesar de ser um amistoso, desse tempo todo dele, mas bem abaixo do que a gente conhece do Thiago Galhardo. Mas com certeza, né? Um jogador que teve o tempo de inatividade que ele teve, hoje praticamente ele restarta, né, a temporada dele. Na questão de voltar a jogar, a gente tinha ali uma minutagem já estipulada para que a gente pudesse fazer ele trabalhar, ganhar ritmo de jogo, mas que também a gente não tivesse uma sobrecarga dentro do jogo, porque o mais importante de tudo é a estreia no próximo domingo. Mas ele suportou ali 70 minutos. Claro que a gente ainda, ele não está na sua plenitude de forma física, nem técnica, e aí sim, agora eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai dar um passo de evolução, mas eu acredito que a gente vai ter o Thiago aí, talvez, de 80% a 100% na terceira rodada, né? Que aí ele já pode estar assim numa melhor condição física, técnica, tática, e hoje ele deu um start aí, acredito que no próximo jogo ele esteja aí 60% a 70% da sua melhor condição, porque o ritmo de jogo pesa muito o tempo que ele estava inativo. Então, assim, a gente talvez entenda que aquele Galhardo que todo mundo espera seja talvez da terceira rodada adiante, mas eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai poder nos ajudar mais do que ele nos ajudou hoje.